Queridos, eu já vou aproveitar que alguns estão de pé. Se os outros puderem ficar também, é só um pouquinho. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. No capítulo 2, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 4. Capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Eu quero ler com todos vocês e nós vamos ler em uma única voz. Pastor John, Deus te abençoe, viu? Dá um sinal aí, Pastor John, missionária, sua esposa, dá um sinal. Eles vieram do Maranhão para Campinas, estão aí trabalhando para Jesus. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Também é um pregador da palavra e é uma cantora. Nós vamos fazer essa leitura. Eu quero ler com todos vocês, mas eu quero que você leia com uma voz profética, porque Deus marcou esse ano para revolucionar a sua vida. Parece que alguns acreditaram, outros não. Deus marcou esse ano para revolucionar a sua vida. Você vai agradecer muito nesse 2021. Você vive do milagre de Deus. Você vive da provisão do céu. O mundo está vivendo em crise, nós sabemos. Nós estamos em Cristo e crendo na palavra de Deus. Atos capítulo 2, no verso de número 1 ao 4. Vamos ler em uma só voz. No tempo 3. 1, 2, 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, foram vistas por eles línguas repartidas, as quais pousaram, e todos levanta um dedo em direção aos céus, bem alto, bem alto. Não levanta assim não. Tem gente que fala assim, levanta o dedo e fala assim, não, pode levantar com vontade mesmo, porque você vai liberar uma palavra profética para alguém, motivacional, de cura, de bênção. Você vai falar gritando com autoridade, dizendo: esse é o tempo do seu crescimento. Espera um pouco. Isso não pode ser falado para quem não está pronto para receber. Procure alguém que está pronto para receber isso, e você vai falar para pelo menos 2 pessoas. Esse é o tempo do seu crescimento. 1, 2, 3 e... esse é o tempo do seu crescimento. Quem acredita, dá um glória bem alto para Jesus. Se assente, por favor, adorando a Jesus. Eu só preciso de um pouco de agudo aqui, tirar um pouco grave. Você vai me ajudar muito. Isso, está melhorando. Queridos, falar de crescimento é falar de algo maravilhoso, magnífico. Eu sei que todos desejam crescer, pelo menos quando caminham com Deus e quando têm propósitos na vida. Mas a pergunta é: por que poucos crescem de fato? Por quê? Porque poucos conseguem romper e avançar, sendo que a Bíblia diz que uma ordem foi dada para o ser humano, e a ordem que foi dada no Gênesis capítulo de número 1, e o verso de número 26 é: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então isso não é opcional, isso é uma ordem que foi dada para o seu ministério, para a sua casa, para o seu intelecto, para a sua alma,
Para tudo aquilo que você está fazendo, precisa que haja o crescimento. Porque poucas famílias de fato crescem, poucas. Talvez você faz parte de uma família onde nada cresce. Pelo contrário, nos últimos meses, nos últimos anos, as coisas começaram a decrescer. O padrão começou a cair. As coisas começaram a sair do lugar. Por que em uma família formada por muitos irmãos, poucos de fato crescem? Poucos. Uma igreja onde tem muitos irmãos congregando, você vai contando no dedo aqueles que crescem. Você vai observando, na medida que você ouve pregadores ao longo do tempo, você vai percebendo que poucos estão crescendo e alguns estão decrescendo, ao ponto que você que gostava de ouvir já não está conseguindo mais ouvir, porque não houve um crescimento. Por que isso acontece? Poucos estão crescendo espiritualmente, poucos estão crescendo emocionalmente, sem contar daqueles que ainda se mantêm infantis quando se trata de crescimento emocional. Porque poucos estão crescendo, poucas igrejas estão rompendo. Uma ordem foi dada: crescei. Uma ordem foi dada: multiplicai. Quando você não cresce, você está desobedecendo uma ordem. Quando você não cresce, você está pecando. Um comando foi dado. Aqui não se trata de Novo Testamento ou Antigo Testamento. Nem testamento havia e a ordem já tinha sido dada, que tem que crescer. Mas se Deus te deu uma ordem, escute isso, eu quero que você guarde na sua alma. Se Deus te deu uma ordem, Ele não ordenou algo que está acima da sua capacidade de obedecer. Se Deus te deu um comando, Ele não te deu um comando que foge da sua capacidade e que você não tem como obedecer. Quando Deus disse crescei, é porque Ele viu que Ele já te dotou, Ele já te capacitou de tudo que você precisa para ter um crescimento extraordinário. Alguém me ouve? Ele já te dotou. Se Deus disse crescei, é possível. Se Deus falou, é possível. Se Deus disse, não há exagero, não há hipérbole. Se Deus disse, não há simplesmente aqui uma figura de linguagem, uma dificuldade de entender. Deus disse crescei. E 2021 é o ano que você vai crescer em todas as áreas. 2021 você cresce à direita, você cresce à esquerda, você cresce para baixo nas raízes, você cresce para cima frutificando. Todos os espaços que ainda não foram preenchidos e pertencem a você, você vai preencher todos. Alguém tem coragem de receber? Alguém tem coragem de tomar posse? Se tem, dá um glória compatível, porque você vai crescer. E falar de crescimento, é impossível falarmos de crescimento e esquecermos de falar sobre a organização, o grupo ou que mais cresce na face do planeta. Porque nada cresce como a igreja. A igreja cresce acima da inflação, acima do controle, acima da taxa de natalidade. Nada rompe como a igreja avança. A igreja cresce mesmo onde dizem que não há possibilidade de crescer, ela cresce. Mas o texto que nós acabamos de ler, eu sei que você que é leitor das Escrituras Sagradas, que é apaixonado pela palavra de Deus, você vai entender literalmente que o texto que nós lemos narra um dos momentos mais difíceis dentre todos que a igreja atravessa. Porque quando você faz uma leitura rápida, sem prestar atenção em tudo que está acontecendo em Jerusalém e em tudo que está acontecendo com a igreja,
Você não consegue perceber o momento que a igreja está vivendo. Pastor, e que momento é esse que a igreja está vivendo? É um momento de declínio. Porque você vai perceber que depois que Jesus vai até a cruz, quando ele ressuscita, mesmo estando glorificado, a mega igreja, aquelas megas cruzadas ou eventos ou reuniões acabaram. Não tinha mais. Quando Jesus volta da cruz, cadê aqueles eventos aonde reuniam só homens, 5.000, fora as mulheres e as crianças? Não tinha mais, acabaram. A notícia que havia espalhado em Jerusalém era simples: Jesus morreu, foi finalizado na cruz, e a igreja dele morreu também, não existe, não tem mais ninguém. Vá no endereço aonde a equipe dele se reúne e você vai ver lá que não tem mais ninguém. Quando Jesus ele vem do túmulo da ressurreição, ele ainda passa 40 dias pregando, ensinando os seus discípulos, a sua equipe, porque Jesus ele ensinava muito. E ele passa 40 dias ensinando, 40 dias treinando, e aí depois desses 40 dias, ele passa a liderança da igreja para o Pedro. Quando Pedro assume, ainda deveria ter cerca de uns 500, segundo diz 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Mas em poucos dias, Pedro foi perdendo quase tudo, o povo foi embora. O povo foi olhando dizendo: não dá não, porque o pastor Jesus andava sobre as águas, esse Pedro afundou. O pastor Jesus era perfeito, esse Pedro é defeituoso. O pastor Jesus ressuscitava mortos, esse Pedro não. Eu não vou mais para a igreja, acabou, já era. A transição, às vezes acontece isso. Talvez você que está me ouvindo ou me assistindo é um líder, e na transição de um pastor para o outro, pessoas foram embora, pessoas desapareceram. Isso é normal, aconteceu com Jesus. Quando Pedro assume, a igreja vai esvaziando, 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 até que chegou ao ponto que só tinha quase 120. Alguém dizia: faliu, quebrou, já era, não tem mais jeito. Mas a visão de Deus para o crescimento nunca foi abandonada, porque a visão de Deus é o crescimento. Não interessa onde você mora hoje, se é na pior casa, se é no pior bairro, Deus está olhando para você, e a visão que Deus tem para a sua vida é de que você vai crescer. Alguém está me entendendo? Eu vou continuar falando só para quem está ligado. Vai crescer. Não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter oportunidade ou não ter oportunidade. É sobre uma palavra profética da boca de Deus que está sendo liberada e dizendo: vai crescer. A visão é liberada. E quando a igreja aparece, não rompe, não rompe, não rompe. Quem vem para mudar o quadro? Ele, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vem com a estratégia, porque crescimento requer estratégia. Não pense que crescimento é simplesmente fruto de orar, jejuar e ler Bíblia. Não, Jesus nunca disse isso. Vocês vão crescer se você jejuar, orar e ler Bíblia. Não, Jesus não ensinou assim. Não pensa que o crescimento da igreja ele também vai ser fruto simplesmente dos milagres que acontecem. Aliás, as pessoas que receberam milagres sempre foram as que menos contribuíram. Cadê o Lázaro pregando? Lázaro deveria ser o maior pregador da história da igreja. Ele não ressuscitou? Cadê? Ele não aparece ganhando almas, não aparece fazendo nada. Cadê o filho da viúva de Naim? Ele não era para entregar a vida para Jesus? É como se o Senhor devolveu a minha vida, agora a minha vida toda é sua. Deixa eu te contar algo. Você tem que limpar a sua mente das ideias que não são bíblicas e estão sobre você, sobre crescimento. Não tem crescimento porque mortos não ressuscitam na igreja. Como se a igreja fosse fechar os cemitérios. Não tem crescimento porque não tem mais cura na igreja. Como se a presença da igreja fosse cancelar a profissão dos médicos e acabar com os hospitais. Não tem crescimento na igreja porque não tem revelações profundas. Não tem crescimento na igreja porque o povo não roda, não marcha, não sapateia. Essa nunca foi a estratégia de Jesus para o
o crescimento da igreja. Sobre o crescimento da igreja, Jesus deixou claro: a igreja vai crescer não pelos mortos que ressuscitam, não pelos mudos que falam, não pelos cegos que enxergam, não pelas profecias, revelações, visões. Isso tudo é bom, mas não é o segredo. Jesus, quando ora em João capítulo 17 e o verso 21, Jesus está orando e ele diz assim, presta atenção na oração dele, na frase que ele cita. Ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que é que Jesus está dizendo? O crescimento da igreja não vai estar pautado em milagres, mas vai estar pautado na unidade da igreja. Você sabe o que impede a igreja a crescer? Não é a ausência do milagre, é a presença da fofoca, é a presença do disse-me-disse, é a presença da disputa. Quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais, qual é a maior convenção, qual é a maior placa, qual é o maior ministério, quem é o maior cantor, quem é o maior profeta. É isso que atrapalha. Agora, quando a igreja se une e todos dizem: o grande aqui é ele, cresce. Alguém me ouve aqui esta noite? A igreja não está crescendo. E quando o Espírito Santo chega, ele não chega fazendo um monte de milagres. Pelo contrário, ele não fez nenhum. O primeiro dia, no dia do Pentecostes, ele não curou ninguém. Não tem menções de demônios caindo naquele dia. Não há menção de paralíticos andando, e era o Espírito no ambiente. E o engraçado é que todos estavam cheios. O que o Espírito trouxe para fazer a igreja crescer? Ele trouxe a estratégia que funciona. Ele trouxe não só a estratégia que funciona, mas a única que funciona. Porque crescimento requer uma estratégia. Talvez é por isso seu casamento não cresce, sua família não cresce, nada seu cresce, nada. Tem gente que nada cresce, nada. Não tem nada que cresça na vida dele. Intelectualmente, crescimento, zero. Espiritualmente, zero. Emocionalmente, zero. Em conhecimento bíblico, zero. Nada cresce. Quando o Espírito Santo chega, ele chega para trazer algumas estratégias. Perceba que diz aqui no capítulo de número 2 que nós lemos, e o verso de número 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E diz o texto, olha o que diz: e de repente veio do céu um som. É engraçado que veio do céu um som. Porque um som apenas se tinham quase 120 pessoas no ambiente? Não poderia vir quase 120 sons? Não poderia haver um som para cada um? Não, mas veio um só para todo mundo. É o único som que tem aqui. É o único som que tem no ambiente. Não veio um som especial para o Pedro, e um som especial para o Tiago e João, e um som mais ou menos para as mulheres, e mais ou menos para os jovens. Não, um único som chegou. A primeira coisa que o Espírito Santo traz para aquela igreja, que não está crescendo, pelo contrário, eles estão decrescendo, é o que? Para vocês crescerem, a partir de hoje, vocês têm que ter unidade auditiva. Todos vocês têm que aprender a ouvir a mesma coisa, o mesmo som. Não pode haver 2, não pode haver 3. Não há crescimento onde há 10 vozes de comando. Prepara eu entrar aqui um pouco no ministério da igreja. Não há crescimento quando o senhor tem uma voz e os obreiros têm outra voz. Não há crescimento quando algo é liberado aqui no altar, mas lá na porta tem outro som. Não há crescimento quando uma voz de comando é liberada aqui, mas dentro das casas há outra voz.
voz. O crescimento requer uma voz de comando. O crescimento requer uma voz de liderança. O crescimento requer um som que seja ouvido. O Espírito chegou e disse: não é o som do Pedro, não é o som do Tiago, não é o som do João, é o som que vem do céu. Todos vão ouvir a mesma coisa. Alguém que pode, levanta a tua mão. Vai chegar um som de comando na tua casa. Vai chegar um som de crescimento na tua família. Já tem alguém recebendo lá embaixo, apóstolo. Vai chegar um som de comando na tua empresa. E o som que vai vir é o som da palavra de Deus. A voz de Deus vai te guiar. O primeiro vencedor que entender e receber, erga a mão e dá glória maior. Não há crescimento quando não há uma voz de comando em uma casa. Quando o neto, filho, pai, aquela bagunça, cada um fala o que quer. Não há crescimento quando numa liderança eclesiástica, na igreja, cada um fala o que quer. Tem que ter uma voz, tem que ter um som. Todos têm que estarem ouvindo a mesma coisa, a mesma ideia. Pedro, o que vocês estão ouvindo? Um som. Tiago, é um som. Tomé, é um som. Aleluia. O que vocês estão? O mesmo som. Se não há unidade auditiva, não há crescimento. Não há crescimento quando você tem um marido inteligente que ouve coisas boas e a senhora é viciada em site de fofoca. Não há crescimento quando você, irmã, às vezes gosta de estudar, gosta de ler a Bíblia, mas seu marido passa o dia inteiro assistindo YouTube de fofoca. O casal precisa se unir para ouvir um som, uma voz de direcionamento que vai guiar a tua família a um crescimento extraordinário. Só quem tem coragem de receber dá um grito de glória para Jesus. Eles ouviram um som, mas não para por aí, diz, e foram vistas por eles. É o que está no texto, está ali claro. E foram vistas por quantos? Por eles, eles quem? Todos. Perceba que era uma igreja pequenininha, que eles estavam em decadência, não estava crescendo. Mas quando o Espírito chegou, ele já começou a fazer o negócio que ele sabe fazer. E disse, foram vistas por eles. Não era como hoje, que um vê e o outro não vê nada e critica quem viu. Foram vistas. Tomé, você está vendo? Estou vendo. Está vendo que línguas como de fogo? Olha lá, olha. Maria, está vendo? Estou vendo línguas como de fogo. Pedro, você viu? Quem viu no culto? Todos. Quando o Espírito chega, permita que eu ministre isso ao teu coração e à tua alma. O Espírito vem e diz, todos vocês vão ter que ver a mesma coisa. A visão é uma só. É o que eu estou mostrando. É línguas de fogo. Quando vocês aprenderem a ter a mesma visão, tudo vai mudar. Por que nós fazemos congressos onde Deus não age mais? Por que nós fazemos congressos onde nem retorno intelectual nós temos em muitas ocasiões? Por que nós fazemos congressos onde às vezes você senta para cultuar e fica estressado? Porque você vê que não há a mesma visão. A visão é de um quebrar o outro. A visão é de um ser melhor que o outro. A visão é de um atrapalhar. Isso não funciona. A visão tem que ser a mesma. E qual é a visão? É ver as cadeias quebradas,
algemas despedaçadas, as almas salvas e o nome dele sendo glorificado. Não há crescimento quando a visão não é única. Não há crescimento quando um olha para a direita, o outro olha para a esquerda e querem andar junto. Quando a visão não se une, nem casamento suporta isso. Pastor, como é isso? É só ler Gênesis capítulo 19. Qual o problema do casamento de Ló? Não foi adultério, não foi incompatibilidade de gênio. Não, o problema daquele casamento não é que eles brigavam muito e o Ló batia na mulher. Não, o problema deles não era que Deus abandonou eles. O problema era esse, é que o Ló olhava para frente e a mulher olhava para trás. O próprio Deus disse: está cancelado, isso não vai, isso não avança, tem que olhar na mesma direção. Permita profetizar, vai haver uma visão de crescimento na tua família, vai haver uma visão de crescimento no teu ministério. Eu vou continuar profetizando. Quem pensou que você não ia crescer está enganado. O crescimento chegou. Visão não é vista. Visão não é o que eu vejo com os meus olhos físicos. Visão é aquilo que vai além dos olhos físicos. E se você está em uma igreja onde você não concorda com a visão, sai de lá, porque você é um problema nessa igreja. Se você não tem a visão da sua liderança, não há por que você ficar. Se você está numa empresa que você não tem a mesma visão da missão e propósito da empresa, não há por que ficar lá. Sai. Não, pastor, mas lá eu ganho salário, porque você é mercenário. Por isso você não prospera. Você tem que entender que crescimento não está ligado a quanto de dinheiro ganha, porque o Espírito Santo não deu R$1 de oferta naquela igreja. Ele não trouxe ouro, ele não trouxe nada. Ele veio dizer: aqui a visão fala mais do que o dinheiro. Se tiver visão, vai chegar a provisão. Ai, alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Aonde a visão chega, a provisão vem também. O Espírito chega, e ele chega para trazer a unidade auditiva. Unidade auditiva. Às vezes você ouve o pastor da igreja e ouve os inimigos da igreja. Você ouve o pastor da igreja e ouve quem dividiu a igreja. Isso não há unidade. Unidade auditiva. Você tem que ouvir a voz de Deus que vem pelo seu líder através da palavra. Lógico, porque o que não passa no filtro da palavra de Deus, rejeita, porque não é de Deus. Além de ter a unidade auditiva, eles passaram a ter unidade visual. Eles viam a mesma coisa. Eles estão ficando poderosos, porque quando tem unidade visual, fica poderoso. Eu sei que você conhece um monte de histórias de casais que eram falidos, quebrados, mas um dia eles resolveram unir a visão e começaram os dois a trabalhar juntos. Não, ele trabalhando e ela criticando tudo que você não faz, não presta. Não, juntos. Errou, corrige. Não deu certo, fazemos de novo. Uniram a visão e aí cresceram. A miséria foi cancelada.
A pobreza foi cancelada. Eles romperam. Talvez é isso que não tem no seu casamento. Não há visão única. Às vezes quando você para estudar, tem alguém aí, tem que estudar para quê? Para não ficar igual você, rapaz. Para mudar de vida, para romper, para crescer, para avançar. A visão tem que estar em harmonia. Eles estavam vendo a mesma coisa, mas o Espírito entende que só unidade auditiva e visual não é o suficiente para mudar a realidade de algo que está declinando. O Espírito vem e olha o que diz o texto: e todos foram cheios. Quantos foram cheios? Todos. Está pensando que era igual esse culto aqui? Que tem gente que está na cara, que nem cheio de alegria está, nem cheio de paz está. Só na cara dele assim, dá vontade de perguntar: você está cheio do quê, rapaz? Se responder, ai. Tem uns que vêm cheio de desânimo, outros vêm cheio de maldade, outros vêm cheio de inveja, outros vêm cheio de malícia. Estou falando sério. Tem gente que você olha no olho e já sabe malícia, cheio de malícia, cheio de maldade. Naquela igreja não, eles eram um pouquinho só. Da multidão que Jesus tinha, sobraram quase 120, mas nesse dia, os quase 120, sem exceção de nenhum, desde a liderança até a porta, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, todos estavam cheios. Eu vou liberar uma palavra, porque tem alguém que já ficou de pé para receber. Não vai sair esta noite nenhum crente vazio. Deus vai encher todos. O primeiro que tem coragem de acreditar, erga a mão direita, erga a esquerda. Marcelo, ele já tinha unidade auditiva, unidade na visão, e o Espírito chega para fazer a unidade na essência, porque todos têm que ter a mesma essência. Não podemos nos assentar no púlpito com quem não tem a nossa essência, que não tem a essência do Espírito, que não está cheio daquilo que nos encheu na cruz. Não. A essência tem que ser a mesma. Pedro, você está cheio do que? Do Espírito. Tiago, cheio do Espírito. Cadê as irmãs da igreja? Todas cheias do Espírito. Cadê os homens? Todos os homens cheios do Espírito. Cadê os fofoqueiros? Não tem, está todos cheios do Espírito. Cadê os murmuradores? Nessa igreja também acabou. O Espírito encheu todo mundo. Às vezes o que atrapalha é que você não tem a mesma essência. E às vezes você já tem um hábito, vícios emocionais. Porque tem pessoas que têm vícios emocionais. E um dos vícios que tem é de andar com quem não tem a mesma essência. Pastor, todo amigo que eu arrumo me humilha. A culpa é de quem? Não é você que arruma um amigo? Você tem um vício de andar com quem não tem a mesma essência. Você tem que aprender a caminhar com quem tem a mesma essência. Porque quando há unidade na essência, que você olha para um e quando ele abre a boca parece com outro falando. Olhe para mim, procure as maiores igrejas do país e as maiores organizações, vocês vão ver que a essência deles é a mesma. Você diz, por que esses homens falam tudo igual? Porque tem a mesma essência. Eu não concordo, lógico, você é do contra. Pastor, mas fui na igreja, todo mundo lá pregando igual. É a mesma essência, a mesma. E aquela essência que eles tinham era a essência de Cristo. Porque esse nome cristão
têm a conotação de pequenos cristos. Por que eles receberam o nome de cristão? Porque, rapaz, parece muito com Cristo. Quem parece? Todos. Porque todos têm a essência do líder deles. Todos têm a essência do Cristo. Eu estou debaixo de autoridade profética, e eu profetizo o fim de amizades aonde a essência não é a mesma. Eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Só vai andar com você quem tem a mesma unção, quem tem a mesma graça, quem tem a mesma ousadia, quem tem a mesma autoridade. Ei, ninguém vazio vai andar do teu lado, porque se chegar vazio, vai ser cheio, 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 cheio. Tem alguém me ouvindo aqui? Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: aquele que nos une é maior do que quem quer nos separar. Aquele que nos une é maior, é maior, é maior. Olha para alguém do teu lado e diga para ele: quando aquilo que tem dentro de você é o mesmo que tem dentro de mim, Satanás perde a batalha. Perde, 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 perde. Os derrotados façam silêncio, os vencedores celebram. De rebelião está caído por terra. O espírito de divisão está caído por terra. O espírito de traição está caído por terra. O espírito de adultério perdeu, perdeu, perdeu a unidade, a unidade. Só dá glória a quem tem motivo. Só dá glória a quem tem motivo. E todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios.
Pastores, todos foram cheios. Mas escute, ei, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz: e começaram a falar noutras línguas. É o texto que diz. Quantos começaram a falar noutras línguas? Pergunta para alguém do seu lado: quantos começaram a falar noutras línguas? Responda: todos. Aleluia. Apóstolo, isso aqui é o sonho de todo líder. Uma equipe, uma igreja onde todos ouvem a mesma coisa, a mesma visão, a mesma essência, e todos falam a mesma coisa. Porque se você ler o capítulo 2 e o verso 11, você vai ver que todos eles anunciavam a mesma mensagem, apesar das línguas serem diferentes. Diz que eles anunciavam as grandezas de Deus. Todos. Você já pensou que nível de unidade? Quando todos falam a mesma coisa. Não é talvez igual lá na sua casa. Você fala: nós vamos construir. Você só pensa em construir, você não vê que não tem dinheiro. Não era talvez igual, às vezes no seu namoro vocês já estão falando coisas diferentes. Aí vocês querem casar achando que esse negócio vai dar certo. Já está tudo errado. Vocês têm que estarem falando a mesma coisa. A mesma ideia. A unidade é isso. É a unidade auditiva. Ela é visual. Ela é na essência. E ela é verbal. Porque tem cultos onde nós queremos viver coisas extraordinárias e não vivemos. Porque às vezes quando a sua boca não fala, a sua mente fala tudo o contrário do que está falando aqui. Você está cantando uma coisa, mas sua mente está falando outra coisa. Quando não há unidade verbal, as coisas não fluem. Por que esse país, nosso negócio não avança assim? Olha os nossos políticos, a bagunça que é. Um pouquinho fala a favor do povo, e o outro fala contra o povo, e o povo vota neles. Por que a igreja às vezes não vai? Por quê? A ideia do culto é um, mas a ideia da cantina é outra. O que se fala na rodinha da pizza, louvor da nossa igreja não presta, mas no culto daqui, ó. Porque às vezes não funciona, porque tá vendo, tem vários homens aqui. Lógico que tem, a maioria honesta, mas sempre tem aqueles que está esperando terminar o culto para ele falar outra coisa. Uma bala valinha não dá com nada. Mas aquele está aqui, ó. E se pôr a câmera para ele, ele faz até. Escute isso. Escute isso. Várias histórias de famílias que falavam a mesma coisa romperam. Há uma família na Europa com ramificações no mundo inteiro de negócios, todos os continentes. Quando você lê a história, é a história dos Rothschilds. Talvez você já ouviu falar dessa família. Eles guardaram o segredo das transações financeiras. Eles falavam a mesma coisa entre eles. Os filhos, os pais, os netos, os sobrinhos, os irmãos.
são das famílias mais ricas do mundo. Pastor, de onde veio a riqueza deles? Eles eram dos subúrbios europeus, tudo pobre. Mas um teve um comando: nós temos que falar a mesma coisa. Escute, aonde há unidade verbal não tem demônio que para. Eu estou falando sério, demônio nenhum para, homem nenhum para. Lembra da Torre de Babel? Qual era o segredo da torre crescer? Eles falavam a mesma coisa. Mesma coisa. Uma torre que vai chegar no céu. A ideia dele: nós vamos chegar no céu. Daqui dá até uma conotação muito religiosa. Nós vamos chegar ao céu pelos nossos próprios caminhos, nossos próprios métodos. Eles estavam construindo. O único que teve o poder para barrar a construção foi quem? Deus. Porque o diabo olhou e os demônios disseram: não pode fazer nada. Eles falaram a mesma coisa. O tranca-rua disse: não dá para trancar nada aí, cara, porque aí não tem um fofoqueiro. Os demônios disseram: rapaz, quem vai parar esse negócio? E o Nirod: vamos falar a mesma coisa, a mesma coisa. É a torre, a torre, a torre, a torre, a torre, a torre, a torre. Até que Deus desceu e disse: eu vou parar isso. Porque aonde há unidade, ninguém para. Se você está do lado de alguém da tua família, segure na mão do seu cônjuge, segure na mão do teu filho e já profetiza para ele e digam juntos: se estamos unidos, jamais seremos vencidos. Isso não é jargão, isso é realidade. Se você faz parte desse ministério, se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, pega na mão desse crente que toma da santa ceia, que come da carne, que bebe do sangue, e diga para eles: se nós estivermos unidos, a cidade será ganha para Cristo. Se nós continuarmos unidos, eu vou continuar profetizando: a indústria da criminalidade vai cair por terra, a idolatria vai cair por terra, e o nome dele vai ser glorificado. Eles falavam a mesma coisa. Você está achando que era aqueles cultos onde um pregador prega e outro desprega o outro? Eu fico falando: meu Deus, isso é um absurdo. Eu falei: não estou acreditando que ele está tendo essa coragem. Não, eles falavam a mesma coisa. A mesma coisa. Na sua casa já tem esse nível de unidade? Aí vocês ainda querem crescer? Se quando a esposa sai, você fala mal dela para os próprios filhos dela? Se o marido sair um pouquinho, você fala mal do seu marido para os filhos dele. Até seus filhos estão crescendo meio assim. Tem que ser falado a mesma coisa. Eu paro de pregar agora. Eles ouvem a mesma coisa. Eles veem a mesma coisa. Eles sentem e estão cheios da mesma essência. Eles estão falando a mesma coisa. Sabe o que é engraçado nesse texto? Eles não foram fazer cruzadas. Eles não foram fazer nada. Eles ficaram onde estavam. Aonde estavam? Não soltaram folhetos em Jerusalém, não criaram estratégia de porta em porta. Eu não sou contra estratégia, sou a favor de todas as estratégias que vai trazer o crescimento para o reino. E eu gosto de estratégias. Mas aquele dia foi um negócio tão extraordinário que eles nem apelo fizeram, não convidaram ninguém. A festa do Pentecoste em Jerusalém perdeu o atrativo. As pessoas começaram a olhar aquilo e dizer: meu Deus, que é isso? Todo mundo unido, que unidade é essa? Eu nunca
nunca vi isso. E eles ficavam assistindo, dizendo: eu quero participar, eu quero participar, eu quero. O Pedro veio pregar, e o Pedro não pregou uma mensagem de salvação, não. O Pedro não começou pregando assim, ó: vem, você que está quebrado e Jesus te salva. Vem, você que já procurou tudo e não encontrou nada. Vem, você que está falido. Não era essa a pregação de Pedro. Era o Pedro dizendo: hoje está se cumprindo, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que aconteceu? 3.000 almas aceitaram a Cristo e foram batizadas. A igreja saiu em um dia só de quase 120 para mais de 3.000. Eu vim profetizar algo de Deus. Se houver unidade, vai haver crescimento. Se houver unidade, vai haver crescimento. Levanta o teu dedo, levanta o teu dedo, aponte para pelo menos 3 e dá o grito. Se houver unidade, vai haver crescimento. Se houver unidade, vai haver crescimento. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Levanta as tuas mãos. Eu vou te dar 1 minuto para adorar agora. Adore por 1 minuto agora. Continue adorando, continue adorando, continue adorando. Está vindo um tempo de unidade para a igreja. Está vindo um tempo de unidade para a igreja. Não é tempo de placa de igreja e nem de denominações. Não, é a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Essa é. Segure a mão levantada e continue glorificando por 1 minuto. Você vai pegar na mão de quem está ao teu lado agora. Você vai segurar firme na mão desse crente. E você vai declarar a unidade sobre a vida dele agora. Você que está ao lado de alguém da sua família, declare que vai haver unidade. Tudo aquilo que queria separar o teu casamento cai por terra agora. Tudo aquilo que quer dividir o ministério cai por terra agora. Pregador, não participe de nada onde você tem que falar mal do seu colega de ministério. Não perca tempo com esse tipo de gente. Não anda com quem vive de falar mal dos cantores, fala mal dos pregadores, fala mal dos pastores. Pastor, por que não? A nossa missão é levantar quem caiu, é ajudar a fortalecer quem está fraco. A nossa missão é clamar para que ninguém caia, mas se alguém cair, nós vamos nos unir, vamos levantar de novo. Levantar de novo. Então fecha os teus olhos aonde você está. Eu vou te dar 1 minuto para você orar agora. Vai orando, vai orando. Canta, Marcelo, vai orando, orando. Orando, vai orando, orando, orando. Deus proveu fogo.
Avance agora, oh, avance, oh, avance agora, oh, canta, porque há poder no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, porque há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Levanta a sua mão e diga: cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Se você crê, levanta a mão e diga: há poder. Solta a tua voz e abala o inferno. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quem pode dizer glórias a Deus?